Caríssimos amigos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar num tema que tem abalado a confiança pública e posto em causa a legitimidade de muitos dos nossos representantes, a corrupção que ao longo das últimas décadas atravessou diversos governos e partidos políticos em Portugal. Neste vídeo de aproximadamente 18 minutos, iremos expor e analisar os casos mais marcantes, desde 2002 até 2025, em ordem cronológica: o caso Casa Pia em 2002, o caso dos submarinos em 2004, o caso BPN em 2008, o processo Face Oculta em 2009, o caso Tutti Frutti em 2018 e a demissão de António Costa e as suspeitas de corrupção em lítio e hidrogênio verde em 2023, e por fim a queda do governo de Luís Montenegro em 2025, questionando acima de tudo onde está a verdadeira justiça para puni-los. Vamos então viajar ao longo desta linha do tempo. Começamos em 2002, com um dos escândalos mais chocantes da nossa história recente, o caso Casa Pia. A revelação de abusos sexuais a menores numa instituição supostamente dedicada a proteger jovens em risco, abalou profundamente a nação e expôs falhas graves na forma como o Estado protegia, ou deixava de proteger, os seus cidadãos mais vulneráveis. Durante a investigação, surgiram denúncias de que ao longo de anos, várias figuras influentes estariam alegadamente envolvidas, aproveitando-se de um sistema que encobria estas práticas em vez de as combater. Figuras de relevo ligadas ao Partido Socialista, como o ex-ministro Paulo Pedroso, chegaram mesmo a ser detidas, o que reforçou o impacto mediático do caso. Embora Pedroso tenha acabado por ser libertado e não tenha sido condenado, o processo em si levantou suspeitas gravíssimas sobre a possibilidade de indivíduos poderosos, não apenas no meio político, mas também noutros setores sociais, terem utilizado a sua influência para garantir impunidade. Além disso, o prolongar das investigações expôs a lentidão e a complexidade do nosso sistema judicial, deixando muitas vítimas a sentir que a justiça poderia nunca chegar. Em última análise, o caso Casa Pia não só abalou a confiança na capacidade do Estado de proteger as crianças sob a sua tutela, como também expôs de forma clamorosa a vulnerabilidade das instituições perante o poder político. A pergunta que persiste é: quantos dos verdadeiramente responsáveis por estes crimes hediondos jamais chegaram a ser julgados, continuando a exercer cargos ou funções de relevo, enquanto as vítimas continuam à espera de um encerramento real do processo? É nestas situações que se revela a importância de termos investigações independentes e céleres, capazes de enfrentar qualquer tipo de pressão ou influência, por mais poderosa que seja. O grande problema: a morosidade e complexidade judicial deixaram uma sensação de injustiça ainda mais profunda, pois muitos processos arrastam-se durante anos, sem que se chegue a um verdito firme. Neste contexto, surgem questões incontornáveis: quantos suspeitos, graças à sua influência ou ao labirinto de recursos legais, terão conseguido escapar às malhas da lei? E pior ainda, como ficam as vítimas que ao longo deste percurso se sentem esquecidas, desamparadas e, em alguns casos, revitimizadas pela própria lentidão do sistema? Estes atrasos e lacunas processuais conduzem a uma percepção de que a justiça, em vez de salvaguardar os mais frágeis, acaba por proteger quem dispõe de poder e acesso aos melhores advogados ou contactos. O que dizer então, de todas as pessoas direta ou indiretamente implicadas, que continuam a exercer cargos de influência política ou administrativa sem terem sido efetivamente escrutinadas? Se não houver mecanismos céleres e eficazes para investigar e punir delitos graves, corre-se o risco de perpetuar um círculo vicioso de impunidade, no qual as instituições parecem incapazes de impor consequências reais aos infratores. No fundo, a desconfiança instala-se cada vez que um caso destes fica por resolver, reforçando a ideia de que em Portugal, por vezes a verdade pode ser silenciada pelo peso dos interesses instalados e pelo enredo complexo que envolve política, poder e justiça. Avançando para 2004, deparamos-nos com o controverso caso dos submarinos. A aquisição de submarinos pelo governo português gerou suspeitas de corrupção e subornos. Paulo Portas, então ministro da Defesa e líder do CDS-PP, coligado com o PSD, foi amplamente mencionado nas investigações, mas nunca chegou a ser formalmente acusado. Este episódio levantou questões fundamentais, como garantir transparência em negócios de Estado tão sensíveis, envolvendo a defesa nacional. Se nem mesmo aqui a clareza é total, o que se poderá esperar em outras áreas onde os valores envolvidos são igualmente elevados? Ainda mais preocupante é a possibilidade de que estes processos de aquisição, marcados por eventuais subornos e acordos de bastidores, possam perpetuar uma cultura de impunidade. Isto leva-nos a refletir sobre como grandes contratos do Estado são negociados e fiscalizados, e até que ponto existe uma supervisão verdadeiramente independente. Por um lado, temos a necessidade de garantir a segurança nacional através de equipamentos modernos e funcionalmente eficazes. Por outro, temos o dever de proteger o erário público de desvios e esquemas que comprometem a integridade financeira do país. Quando o processo de compra de submarinos, com orçamentos astronómicos, se vê envolto em suspeitas, a confiança da população é inevitavelmente abalada. Afinal, se as forças de defesa que simbolizam o poder e a proteção da nação, não se regem pelos mais altos padrões de honestidade, o que dizer das restantes instituições?
A longa duração das investigações e a ausência de acusações formais no final levantam um sinal de alerta. Até que ponto a pressão política e a teia de influências podem interferir na capacidade de a justiça atuar de forma célere e eficaz? Para muitos, o caso dos submarinos é um exemplo claro de como as elites políticas e económicas conseguem, em certos casos, permanecer imunes às consequências dos seus atos. Esta percepção de impunidade tem efeitos devastadores na credibilidade das instituições e na esperança de que o bem comum prevaleça sobre interesses privados. Chegamos a 2008, quando o Banco Português de Negócios, instituição que em tempos prometera impulsionar a economia nacional, é nacionalizado depois de serem descobertos esquemas de fraude financeira de proporções dramáticas. Não falamos apenas de milhões, mas possivelmente de milhares de milhões de euros desviados, cujo peso recaiu diretamente sobre os cofres públicos. Figuras destacadas do PSD, como o ex-ministro Dias Loureiro, surgem implicadas neste escândalo, levantando sérias dúvidas sobre até que ponto as fronteiras entre o poder político e o sistema financeiro se encontravam, e talvez ainda se encontrem perigosamente esbatidas. A gravidade do caso não se restringiu apenas ao ato da nacionalização. Ele expôs a forma como práticas pouco escrupulosas e esquemas complexos de lavagem de dinheiro podiam passar despercebidos sob a supervisão das entidades reguladoras. Entretanto, a investigação prolongou-se, atravessada por meandros jurídicos e processos morosos, sem que a maioria dos responsáveis fosse verdadeiramente chamada a prestar contas. No final, poucos acabaram por ser responsabilizados judicialmente, e quem pagou a fatura foram sobretudo os contribuintes, sacrificados através de impostos para cobrir o colapso de uma entidade privada. Este episódio deixou uma marca de desconfiança nos cidadãos, que se perguntam, como foi possível que um esquema desta dimensão ocorresse à vista de todos? E por que motivo tantos políticos e gestores que orbitavam em torno do BPN continuaram a exercer cargos de influência, sem aparentes consequências para as suas carreiras? A história do BPN tornou-se assim, um dos exemplos mais gritantes de como a corrupção e a conivência entre elites políticas e financeiras podem esmagar a confiança que o povo deposita nas instituições democráticas. Como pode um banco privado ser salvo pelo Estado, enquanto aqueles que tomaram decisões danosas raramente pagam pelos seus atos? O BPN simboliza para muitos a conivência entre o sistema financeiro e o político, deixando uma ferida aberta na confiança do povo. Em 2009, surge o processo Face Oculta, que viria a expor um esquema de corrupção de grandes proporções, conectando empresas públicas e privadas por meio de contratos suspeitos e tráficos de influências. Armando Vara, ex-ministro do PS e ex-administrador da Caixa Geral de Depósitos, acabou por ser condenado a 5 anos de prisão por tráfico de influências, representando uma das poucas figuras de destaque efetivamente sentenciadas. No entanto, esta condenação, embora importante, deixa no ar uma pergunta inevitável: quantos outros protagonistas ou cúmplices das mesmas redes continuam impunes? Falamos de um sistema em que a influência e o poder de determinados indivíduos permitem alegadamente manipular concursos, obter vantagens indevidas em contratos e desviar fundos que, em teoria, deveriam servir ao bem coletivo. De facto, ao refletirmos sobre as áreas cruciais do Estado, saúde, educação e infraestruturas, percebemos o quanto estes esquemas podem drenar recursos imprescindíveis e minar a confiança da população nas suas instituições. Além disso, a investigação do Face Oculta levantou dúvidas sobre até que ponto as próprias empresas públicas possuem mecanismos de controle interno suficientes para detectar práticas ilícitas, ou se parte desses mecanismos é deliberadamente enfraquecida por quem se beneficia do status quo. Quantos decisores políticos ou gestores de topo terão facilitado ou ignorado conscientemente estes sinais, permitindo que contratos fossem adjudicados em troca de favores, subornos ou simples troca de influências? O caso também ilustra o quão complexas são as teias de corrupção no seio do Estado. São necessários especialistas forenses, escutas telefónicas, buscas e apreensões e todo um aparato judicial para conseguir provar ilegalidades que muitas vezes se desenrolam nos bastidores. Porém, mesmo com condenações pontuais, persiste a sensação de que se ataca apenas a ponta do iceberg. Se o processo Face Oculta assinalou um passo no sentido de responsabilizar figuras de renome, também reforçou o receio de que os grandes esquemas continuem nas sombras, a conspirar contra o erário público e a competitividade do país. O ano de 2018 trouxe à tona o caso Tutti Frutti, que desvendou acordos suspeitos entre membros do PS e do PSD para manipular listas eleitorais e adjudicações de contratos públicos, revelando uma rede de compadrios que ia muito além de meras negociações pontuais. Fernando Medina, então presidente da Câmara Municipal de Lisboa, e Sérgio Azevedo surgiram como principais alvos da investigação, que apurou trocas de favores, potenciais influências em nomeações e possíveis ajustes diretos de contratos públicos a determinados grupos. À medida que novos detalhes vieram a público, percebeu-se que esta aparente colaboração entre dois partidos rivais punha em causa toda a lógica de competição partidária, onde o suposto interesse público deveria prevalecer sobre conluios privados. A ser provado, estaríamos perante um arranjo que minava não só a ética no exercício de funções autárquicas, mas também a própria essência da democracia, na qual os eleitores acreditam estar a votar em projetos políticos distintos. Para muitos, o caso Tutti Frutti tornou-se sinónimo de um sistema que, na ânsia de perpetuar o poder,
recorre a qualquer tipo de aliança ou estratagema, independentemente do alinhamento ideológico. E se a autarquia mais relevante do país, como Lisboa, foi palco destes acordos suspeitos, o que dizer então de outros municípios ou instituições, possivelmente fora do radar mediático? Estas questões reforçam o sentimento de urgência na criação de mecanismos de supervisão mais rigorosos, capazes de fiscalizar a forma como as câmaras municipais, e por extensão, o Estado, lidam com adjudicações e nomeações. Sem transparência, a linha que separa a legalidade da ilegalidade torna-se cada vez mais ténue, abrindo caminho para a desconfiança generalizada dos cidadãos. Para muitos, este caso reforçou a ideia de que, quando se trata de interesses próprios, as diferenças ideológicas podem desaparecer, dando lugar a acordos de bastidores que fragilizam a democracia. A pergunta que não quer calar: será que as eleições representam genuinamente a vontade do povo ou são apenas um jogo de poder bem ensaiado? A mesma operação revelou, no lado do PSD, um padrão parecido. As suspeitas de que o partido poderia ter beneficiado de esquemas semelhantes mostraram que o problema é transversal aos vários espectros políticos. Esse facto desmascara a ideia de que a corrupção se limita a um único quadrante partidário, evidenciando como os interesses obscuros podem colocar até rivais políticos em conluio para salvaguardar vantagens pessoais. Mais uma vez, emerge a dúvida: como podemos confiar em líderes que, teoricamente, deveriam ser adversários, mas que na prática se unem para fins obscuros? Esta constatação aprofunda a sensação de que as disputas públicas entre partidos podem, em alguns casos, não passar de encenações estratégicas, enquanto acordos de bastidores perpetuam um ciclo de favores e proteções mútuas. Assim, quem se vê traído é o eleitor, que acredita estar a escolher projetos políticos e visões distintas para o país, mas descobre que em certas situações, existe uma convergência de interesses que pouco tem a ver com o bem comum. Em 2023, um verdadeiro terremoto político ocorre com a demissão de António Costa, então primeiro-ministro e líder do PS, após investigações que o ligavam a alegados negócios de corrupção envolvendo o lítio e o hidrogênio verde. A sua renúncia foi justificada pela necessidade de preservar a integridade do cargo, mas muitos analistas consideraram que poderia ter sido uma jogada para evitar danos ainda maiores ao partido. Acresce que, à medida que as investigações avançaram, começaram a surgir dúvidas sobre a forma como os contratos ligados à exploração de lítio e ao desenvolvimento de projetos de hidrogênio verde estavam a ser adjudicados. Alguns críticos apontaram para a possibilidade de que empresas ou consórcios específicos tivessem sido beneficiados em detrimento da concorrência, questionando-se se havia mecanismos de transparência suficientemente robustos para impedir a corrupção nestes setores estratégicos. Muitos se interrogam sobre o grau de envolvimento de outros altos responsáveis do governo nestes acordos e até que ponto os interesses económicos poderiam estar a conduzir a política energética do país. Em causa está não apenas a credibilidade do processo de transição energética, mas também o próprio conceito de sustentabilidade, que exige não só tecnologia limpa, mas também procedimentos éticos e transparentes. Se de facto, o projeto de António Costa para o lítio e o hidrogênio verde foi ensombrado por suspeitas de corrupção, então a aposta nacional na transição ecológica corre o risco de se ver maculada por acordos de bastidores que desvirtuam os seus propósitos iniciais. Por outro lado, existe ainda a questão política mais ampla: terá António Costa saído de cena para resguardar o seu partido das ondas de choque que se avizinhavam, deixando o ónus da culpa sobre potenciais espiões menores? Ou foi simplesmente um ato de cautela para que a justiça pudesse prosseguir sem interferências diretas do chefe do executivo? Em qualquer dos cenários, o episódio ilustra como, perante alegações de corrupção, a saída do governante de topo pode evitar uma crise governamental ainda mais profunda, mas não necessariamente resolver o problema de fundo, a cultura de impunidade e a falta de transparência nos processos decisórios de alto nível. As questões são muitas. O desenvolvimento sustentável de Portugal estaria a ser manchado por interesses particulares. E esta demissão terá sido realmente um passo transparente, ou apenas uma cortina de fumo para encobrir algo mais profundo? Encerramos esta linha do tempo em 2025, quando o governo liderado por Luís Montenegro cai na sequência de uma moção de confiança falhada. Em causa, suspeitas envolvendo a empresa familiar do primeiro-ministro, a Spinum Viva, e possíveis conflitos de interesse que abalaram irremediavelmente a credibilidade do executivo. Embora não tenham sido encontradas irregularidades formais no final das investigações, o simples facto de o chefe do governo estar alegadamente envolvido em decisões que poderiam beneficiar diretamente o seu negócio familiar, fez disparar todos os alarmes entre os partidos da oposição e a própria opinião pública. Nesta altura, muitos se perguntaram se a queda do governo era consequência de um legítimo ato de escrutínio parlamentar, ou se refletia acima de tudo, uma profunda sede de poder de diferentes fações dentro do Parlamento. De qualquer forma, ficou claro que a ausência de um mecanismo sólido para gerir conflitos de interesse de titulares de altos cargos políticos deixava o país à mercê de suspeitas e intrigas. Além disso, o dano causado ao sentimento de confiança dos cidadãos foi imenso. Se nem o primeiro-ministro é capaz de proteger-se de suspeitas sobre favorecimentos pessoais, como podem os cidadãos acreditar que a classe política agirá sempre em prol do bem comum?
Esta situação não só reforçou o debate sobre a necessidade urgente de uma legislação mais clara e eficaz em matéria de incompatibilidades e impedimentos, como também evidenciou a fragilidade de um modelo político em que a transparência parece ser mais exceção do que regra. O fim abrupto do governo de Luís Montenegro tornou-se assim um símbolo de alerta para todos aqueles que defendem uma democracia saudável e livre de influências privadas, lembrando-nos que sem fiscalização constante e legislação robusta, os interesses pessoais podem facilmente sobrepor-se à vontade coletiva. Como pode o país progredir se os líderes políticos enfrentam sistematicamente dúvidas sobre o uso do poder para benefícios pessoais? Este caso reforça a urgência de repensar e reforçar a legislação sobre conflitos de interesse, garantindo que quem governa o faz realmente em prol do bem comum. A sucessão destes casos, Casa Pia, Submarinos, BPN, Face Oculta, Tutti Frutti, Lítio e Hidrogênio Verde e a queda de governos, revela muito mais do que meros factos isolados, demonstra um padrão recorrente e persistente de abuso de poder, tráfico de influências e impunidade, fatores que em conjunto, minam de forma severa a confiança dos cidadãos na democracia. Não é apenas um punhado de episódios desconexos, mas sim a repetição de comportamentos e de esquemas que se perpetuam ao longo dos anos, atravessando governos, partidos e gerações de políticos. Não raras vezes, grandes figuras políticas emergem ligadas a estes escândalos, mas são poucas as que sofrem punições à altura da gravidade das acusações. É esta sensação de que nada acontece a quem mais poder detém, que corrói a crença numa justiça equitativa. Para o cidadão comum, a repetição destes casos reforça a ideia de que as instituições podem funcionar bem apenas para alguns, enquanto a maioria fica sujeita a sistemas burocráticos e lentos, raramente assistindo a desfechos claros e justos. Em consequência, instala-se uma cultura de desânimo e de descrença, na qual a corrupção é vista quase como um mal inevitável. Contudo, não tem de ser assim. A tomada de consciência coletiva pode representar o primeiro passo para travar este ciclo, exigindo reformas profundas no sistema judicial, transparência na contratação pública e regras mais apertadas para evitar conflitos de interesse. Se cada caso contribui para aumentar a pressão popular, então o resultado poderá ser um maior escrutínio sobre os detentores de cargos públicos e, em última análise, a construção de uma sociedade mais justa, onde a impunidade não seja encarada como um hábito entranhado nas engrenagens do poder. Será que impera em Portugal a cultura do tudo se esquece? Acreditamos que isto não tem de ser o nosso destino. Fazemos um apelo urgente ao reforço das leis anticorrupção, à modernização do sistema judicial para ser mais célere e intransigente com o crime de colarinho branco, e à autonomia total das entidades responsáveis pela fiscalização e transparência. É fundamental uma educação para a cidadania que incentive um olhar crítico e zero tolerância à corrupção. Ao mesmo tempo, importa sublinhar que a crítica a estes escândalos não deve ser confundida com a rejeição de uma ideologia de direita em si. Muitos valores do conservadorismo, como a responsabilidade individual e a defesa da livre iniciativa, podem ser baluartes contra práticas ilícitas. O problema ocorre quando políticos que se dizem de direita ou de esquerda ignoram os princípios que apregoam, usando o poder público para fins pessoais. Caríssimos amigos, este vídeo não pretende apenas expor casos ou criticar sem fundamento, é um apelo para que cada cidadão exija respostas. Não podemos continuar a olhar para o lado enquanto a nossa democracia se degrada. Quanto maior for a pressão da sociedade civil, mais difícil será para os infratores agirem impunemente. Se gostou deste vídeo, partilhe e meta like para ajudar o canal a divulgar este e outros conteúdos. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as nossas atualizações.